Olá, pessoal! Nessa leitura 2, nós continuaremos a falar sobre o trânsito. Só que agora nós veremos um artigo de opinião, ou seja, um artigo, poderíamos chamar de reportagem, certo? Só que ela vai ser mostrada de uma outra forma, ela já vai dar a ideia, né, o ponto de vista de um jornalista, por exemplo, que foi quem o escreveu, certo? Então, olha, o trânsito das cidades pode ser muito perigoso se as leis não forem respeitadas. Por isso, motoristas, ciclistas, pedestres devem fazer a sua parte para manter a segurança de todos. A seguir, você vai ler um artigo de opinião sobre o comportamento das pessoas nesse ambiente. Então, exatamente o que isso vai falar. Precisamos falar sobre trânsito, né? E eles saem na revista palavrinhas.org, certo? E vai ser a palavra de um articulista, ou seja, de quem produziu esse artigo, certo? Normalmente é um jornalista ou um especialista neste assunto ou no assunto do tema, né? Enfim, é uma pessoa que pode ter como falar sobre aquilo porque ela tem maestria, ela sabe o que ela está dizendo. E ela tenta também convencer o leitor de que o modo como ela pensa, como ela mostra para nós a respeito do tema, é que é o correto, tentando trazer o leitor para que fique do lado dela, certo? Ou dele, né? Depende de quem o escreve. Esse, foi da Evelyn Mayer, ela é mestre em estudos de linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, certo? Então, mas o que temos aqui mesmo, você vai fazer a leitura, vai responder as questões da página 24 e 25, que vão falar a respeito do texto, mas, a 26 também, tá? Mas ela, e a 27, mas ela vai tomar um ponto bem explorado aqui nestes exercícios, até o exercício 10, né, do 1 ao 10, você vai entender melhor como funciona essa questão do artigo de opinião, que ele é um texto cujo modo é apresentar o ponto de vista do autor sobre um determinado assunto. Neste caso, né, que nós lemos, que vocês vão ler, é sobre o trânsito. Então, a fim de convencer o leitor, por meio de suas estratégias argumentativas, né, ele vai usar argumentos para convencer o leitor de que o ponto de vista dele é o mais contundente, é o que todos deveriam também seguir, né, e ele é estruturado em principalmente, né, a introdução, onde o articulista ele vai dar uma abertura sobre a ideia que ele pensa a respeito daquele assunto. Depois vem o desenvolvimento, né, que ele vai usar, né, das estratégias argumentativas para convencer o leitor de que ele está certo. E na conclusão, ele vai fazer um apanhado geral de todos os outros parágrafos e vai chegar a uma ideia, a uma opinião formada, né, na conclusão, a fim de convencer ainda mais o leitor a ficar do lado dele. Ele é sempre escrito em primeira pessoa e costuma empregar um registro formal, inteiramente formal. Esse gênero pode ser veiculado em jornais, revistas e sites, ok? Então, basicamente o artigo de opinião é isso, a gente vai vendo a construção dele ao ponto de lermos, de planejarmos mesmo alguma coisa para escrever, só que para montar um artigo de opinião você precisa de estratégias argumentativas, certo? E você só vai ter esses argumentos se você ler bastante a respeito daquele tema, daquele assunto que está sendo discutido. Aí sim você tem condições de preparar o seu próprio artigo de opinião, ok? Então faremos os exercícios das páginas iniciais até aqui a 27, tá? Então vamos voltar aqui para ver o início, né? É até a página 27, mas a leitura você tem que começar na 22, certo? Então, você inicia a tua leitura na 22,
faz os exercícios até a 27 e aí nós conferiremos na aula online. Até lá e obrigada!